Eu já fiz de tudo para essa relação dar certo. Eu preciso me afastar dessa pessoa, mas eu tenho medo de estar fazendo errado. Eu sou uma péssima filha. Se você já passou por um relacionamento narcisista, você sabe do que eu estou falando. Se não, fica aqui que eu vou te explicar agora. E aí, minha gente, hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo. É a culpa que as vítimas do narcisismo carregam dentro delas. Isso é uma coisa que corrói a gente por dentro e que a gente precisa se livrar disso. Vamos começar entendendo por que as vítimas de narcisistas sentem tanta culpa. A manipulação emocional é algo que mexe muito com a gente por dentro. E o narcisista entende esse sentimento que você está tendo. Ele usa isso para te manipular, para fazer você ser responsável por algo que ele mesmo criou, um problema que ele causou. E faz com que você sinta culpa disso. Você é que tem que pedir desculpa pelo que não fez e se sente culpado sempre. Outra razão para que você sinta tanta culpa é porque você acha que precisa salvar o relacionamento com o narcisista. Você faz de tudo para a relação dar certo. Mas é impossível você preencher esse vazio interno que o narcisista tem dentro deles. Nada do que você faz vai satisfazê-los. Outra coisa que faz você sentir culpa é quando você não tem um apoio externo. Muitas vezes você quer alguém para entender o que você está passando e essas pessoas acabam menosprezando o que você está sentindo. Elas dizem, mas ela é sua mãe, mas isso é besteira sua, deixa isso para lá. E, na verdade, você precisa buscar um apoio de pessoas que entendam e que passaram pelo que você está passando, ou até mesmo ajuda profissional. Outro ponto que causa essa culpa interna é a distorção de si mesmo, das suas percepções. O narcisista manipula tanto que você começa a duvidar dos seus próprios sentimentos. Você começa a ter dúvidas se o que você fez realmente foi algo que machucou ele, ou se é ele que está se vitimizando e você não fez nada, não é responsável por isso. Então você começa a ter essa guerra dentro da cabeça, se você realmente fez alguma coisa ou não. E isso começa a te trazer sentimentos de culpa. Agora vamos falar como você pode aliviar essa culpa que você carrega. Uma das coisas é você começar a ter a consciência de que você muitas vezes está sendo manipulado e que essa culpa não é sua, que você não é responsável pelos atos. Muitas vezes o narcisista te acusa de algo que você fez, mas aquilo foi uma reação já vinda do próprio abuso que ele causou em você. Então, ele usa isso para te culpar. Então, você tem que ter a consciência de que existe uma manipulação por parte do narcisista. A educação ou a psicoeducação também é uma forma de você começar a entender o que acontece ao seu redor, o que envolve tudo isso, né? Todo esse abuso emocional que o narcisista causa. Então, quanto mais conhecimento você adquirir, assistindo vídeos, assistindo palestras, lendo livros, buscando esse conhecimento, isso vai te fortalecer e te ajudar a se livrar dessa culpa. E um dos principais pontos que você precisa ter em mente é que você precisa impor limites. Narcisistas são mestres em passar dos limites, em não respeitar o seu espaço, em não respeitar suas decisões. Eles sempre vão querer te controlar e te manipular. Então, impor limites é essencial. Então, esse foi o tema de hoje, a culpa que as vítimas de narcisismo carregam e que não é sua, não te pertence. Você pode sim se trabalhar para começar a se libertar dessa culpa. E mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha. Precisamos criar assim uma grande rede aí de apoio, porque muitas pessoas estão passando por esse tipo de abuso e não sabem. Eu tenho experiência própria sobre isso, né? Que passei anos num relacionamento abusivo com a minha mãe e hoje, há mais ou menos 2 anos, é que eu venho estudando muito sobre o assunto e faz muito, cai muitas fichas e isso ajuda muito a gente a se curar.